E Luiz Fux vota neste momento sobre as acusações contra Jair Bolsonaro. Ele sinaliza que vai absolver o ex-presidente por todos os crimes. Então, vamos direto para a sede do Poder Judiciário em Brasília, onde está o repórter Afonso Marangoni, que tem as informações. Boa noite para você, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Estou aqui na chamada Igrejinha, que é justamente onde fica o plenário da primeira turma que está acontecendo esse julgamento histórico. Olha, o ministro Luiz Fux está votando desde o início da manhã e promete que o voto ainda será longo. Ele tem outros elementos a dizer antes de concluir, portanto, a sua participação neste julgamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já indicou, ele está votando agora em relação ao Bolsonaro, e ele já indicou que deve pedir a absolvição do ex-presidente em todos os crimes que foram imputados a ele. A gente lembra que são 5. Vamos acompanhar um trechinho do voto do Luiz Fux, que ele falou agora há pouco? A par da absoluta ausência de provas de vinculação do réu Jair Bolsonaro com esse influenciador argentino, as mesmas conclusões sobre a tipicidade da conduta se aplicam a esse ponto. Até porque sequer hipoteticamente uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito do Brasil. Um último evento narrado na peça acusatória, no contexto de ataques ao sistema eleitoral, diz respeito ao manejo indevido das forças de segurança pública para dificultar a votação de eleitores no candidato da oposição em 19/10/2022. Quanto a isso, o Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos, limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Gustavo Torres, Silvinei Vasques, Marília Ferreira Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Com efeito, o parquê até mesmo reconhece que Jair Bolsonaro não praticou nenhuma conduta relacionada a esses fatos. Pois é, agora nós estamos aqui seguindo, acompanhando esse julgamento com o Rodrigo Vicente, jornalista e cientista político. Tirei ele lá do plenário, que ele estava acompanhando atentamente, fazendo anotações, para falar um pouco aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Boa noite, Afonso. Rodrigo, o voto do ministro Luiz Fux, ele já era esperado que fosse uma divergência, ele mesmo estava indicando nesse sentido, mas ele está indo além de todo o esperado em todos os sentidos, é isso? Bem, o voto do ministro Fux tem ido muito além do que se esperava, né? Um voto longo, nós estávamos lá até agora, descemos para entrar ao vivo aqui. É um voto que, diferentemente do que fez o ministro Moraes ontem, que fez um percurso para compreender como se conectavam todos esses atos, o ministro Fux vai na contramão e faz um percurso para ver como esses atos se desconectam, né? Portanto, é um voto muito incisivo, muito forte, um tom professoral, né? Era possível ver, inclusive, uma animosidade em relação aos ministros que nem olhavam para ele, né? Então, estava um clima bem pesado e era um clima de perplexidade, né? Por todo o teor do voto do Fux, né? De aderir à delação de Mauro Cid, que ele criticou tanto, da mesma forma, ele que julgou os demais casos, fazer o que agora, né? Ter aceitado a denúncia e ter dito que, enfim, o Supremo não era o local para esse julgamento, bem como se fosse, não deveria ser a primeira turma. Portanto, algumas incoerências aí que ficaram muito evidentes no julgamento, no voto do ministro Luiz Fux. Eu queria também te ouvir, Rodrigo, sobre o impacto dessa votação, desse voto do Fux no julgamento como um todo. É importante de mencionar também, ele é um dos 5 ministros, né? Ele tem aberto essa divergência, mas a tendência é pela condenação, né? Pelo que a gente vê, nós já vimos Almirante Garnier, né? Absolvido de todos os crimes a ele imputados, só a abolição do Estado Democrático de Direito para Mauro Cid, e Bolsonaro, pelo que a gente está ouvindo aqui e acompanhou até então, também absolvido de tudo. E o que mais a gente tem que aguardar é o voto de amanhã, né? Zanin nós não conhecemos tanto, é um ministro novo, e tem ainda Carmen Lúcia para votar. Exato, para dizer isso, né, que são outros votos, o Fux fica
circunscrito com um voto de 5 possíveis. Queria te ouvir também sobre o impacto deste voto na opinião pública. Os bolsonaristas, por exemplo, comemoram muito, né? Acho que é uma divisão na opinião pública, né? Os bolsonaristas, a ala bolsonarista aqui na Câmara está muito animado. Nós ouvimos hoje ao longo do dia muitos deputados que passaram por aqui, tanto da oposição, né, bolsonaristas como governistas. E o que eles veem é o seguinte, né? Para os bolsonaristas, há chance aí de pautar a anistia, porque houve uma discussão muito grande em torno disso, do discurso do voto do Fux, e para o governo, o que tem dito alguns é o seguinte: bem, Fux votou e para provar que os que diziam que há aí um estado de exceção ou algo do tipo, não, né? A divergência está aberta, votaram 2, votou ele, amanhã tem mais 2, portanto, abriu-se possibilidades para tanto um lado quanto o outro. Perfeito. O Rodrigo já deu a agenda. Amanhã, se o Fux concluir hoje, que nós não temos essa certeza, vota Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, depois vai para a dosimetria da pena. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Obrigado, boa noite a todos. E agora nós voltamos para